Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Escola da Divina Vontade, estudo 48, Mística Cidade de Deus. Capítulo 18, do tomo 1, livro 2. Prosseguem as provações de Nossa Rainha permitidas pelo Senhor, através das criaturas e da antiga serpente. É engraçado que eu estava aqui falando. Teve um dia que o rapaz que lava o carro para mim, o rapaz aqui do estacionamento, eu sempre converso com ele, né? Aí ele falou assim, ele sempre fala, a mulher sofre demais, por que a mulher sofre tanto? Parece que todo sofrimento é só pra mulher, que ele veio andando de salto, carregando um monte de coisa, naquela correria, né? Aí eu falei para ele, olha, é por causa do pecado original. Eu falei com ele de Adão e Eva, que o maior peso cai sobre a mulher, porque foi a mulher que primeiro caiu na tentação, né? E levou... E o que aconteceu, né? Falei do Éden, tudo. E Jesus fala isso, né? O peso maior caiu sobre a mulher. Aí agora ele falou assim, você sabia que... Aí de novo ele falou a mesma coisa comigo. Mulher sofre demais. Sabia que eu não consigo esquecer o que você me falou? Eu fico só pensando, esse negócio só fica na minha cabeça. Por que a mulher... Aquele negócio que você falou do Adão e Eva. Aí eu fui explicar para ele. Aí eu fui falar com ele. Aí contei, falei várias coisas. Eu não vou contar tudo aqui, porque senão eu vou perder o tempo aqui da meditação, porque eu tenho que ir trabalhar. Mas assim, eu dei um exemplo para ele de como se ele fosse Deus e de que Adão e Eva fossem os filhos dele. Ele tem 2 filhos. Eu falei, imagina você falando com seus 2 filhos. E falei para eles, contei uma historinha parecida com o que aconteceu, só que usando ele como pai e o Adão e Eva como filhos dele. E ele, nossa, é verdade, nossa, é incrível, é verdade, desse jeito mesmo, eu faria a mesma coisa. Ele falou desse jeito. Eu falei, pois é, você agora concorda com Deus? Porque ele não concordava com Deus. Ele fala assim, não, Deus, tipo assim, foi injusto, a mulher, tadinha da mulher, não devia sofrer tanto, mulher sofre demais, tadinha. Aí eu mostrei pra ele que o que Deus fez foi amor. Eu falei assim, você acha que se acontecesse isso com seus filhos, você acha que seria injusto você castigar? E ele, não, de jeito nenhum, é mais que minha obrigação castigar. E aí ele entendeu, é o que tem a ver com o que a gente estava falando na aula, né? Porque o que aconteceu aqui dessa conversa com ele, porque a nossa missão aqui na Terra é santificar as almas, santificar. E imagina você conseguir, com uma conversa, você doar seu tempo para conversar com uma pessoa, para explicar para ela uma coisa e ela tirar do coração dela a visão errada que ela tem de Deus. Ela achava que Deus era injusto. E aí agora ela está do lado de Deus. Ele está do lado de Deus. Não, Deus está certíssimo. Eu faria a mesma coisa, porque ele também é pai. Falei, então, tá vendo? Então assim você vai santificando as almas com uma conversa de 5 minutos. É Deus que fala na sua boca. E ele falou, nossa, que legal essa conversa, essa história. Ele falou assim, muito obrigada. Ninguém nunca parou para conversar com ele sobre isso. Ele amou, ele ficou encantado. Porque é muito amor, gente, porque eu não sei a religião dele. Eu converso com ele como se ele
já entendesse tudo. Eu não sei o nível de espiritualidade dele. Mas Jesus fala que isso não importa, né? Tem um lugar que ele falou isso. Eu fico guardando as palavras de Jesus assim, mas às vezes eu não sei onde foi que ele falou. Acho que foi na Valtorta. Foi para João. Falou para João. Foi no primeiro encontro que ele teve com... Um dos primeiros encontros com João e Tiago. Foi no estudo aqui da escola. Acho que foi no 47, 46, não sei, da Valtorta. Ele falando assim... Eu trato as pessoas como se elas fossem... Como se ela estivesse entendendo tudo que eu estou falando. Eu não lembro direito, mas é mais ou menos nesse sentido. Eu não vou avaliar o nível de espiritualidade dele. Eu poderia falar assim... Você é católico? Você é cristão? Qual a sua religião? Porque assim, antes de te explicar isso, eu preciso saber qual é o seu nível de conhecimento para ver se eu consigo te explicar. Isso é muita soberba. É muita soberba achar que ele não entenderia. Não, eu falo e eu confio em Deus. Que eu confio que é Deus que está falando e que é Deus que está querendo ouvir. É Deus que está nele, ansioso por escutar, por ter essa luz naquela alma. Deus está naquela alma querendo ser alimentado pela própria vontade, pela própria palavra. Ele coloca na alma sede pela palavra, ele mesmo coloca. E aí você vai ficar avaliando se você vai conseguir, se a pessoa vai conseguir entender? Nunca. Ele entendeu tudo. E Deus usa das palavras. Jesus usava parábolas, né? Jesus usou uma parábola para falar com ele. Ele entendeu tudo e saiu convencido, sorrindo. Foi muito lindo que Deus fez. E aí, é como Jesus falou hoje na aula, né? A gente está aqui não para preocupar com a nossa santidade, com o que Jesus quer de nós. É para preocupar com o que a vontade divina quer para o mundo, para todas as almas, que é todos voltar à ordem primordial da criação. Aí ele falou assim, então quer dizer que tudo o que aconteceu deriva daquela cena, daquele ato, daquela... Eu falei, tudo que aconteceu depois é consequência do pecado. Aí ele falou uma coisa, ó, pra você ver o tanto que Deus prova o que eu estou falando, que a gente não tem que avaliar o grau da pessoa, que ela vai entender, porque é Deus que vai estar nela, que eu falei assim, tem outra coisa. Por que Deus, você pode me perguntar, por que Deus então deixou o inimigo entrar no Éden? Por quê? Você pode questionar Deus, por que Deus não fechou a porta do paraíso e não impediu que ele entrasse? Aí ele virou para mim e falou assim, para testar. E foi isso mesmo. Não foi isso que Deus falou, que Deus explica? Foi um teste para Adão? Ele nunca leu o livro do céu, ele nunca leu. Ele leu a Bíblia. E ele já sacou na hora, para testar o amor. Falei, é desse jeito. Eu falei, você acha que seu filho, se você falar para ele não mexer numa coisa, ele te desobedecer e ele vai lá e não confia na sua palavra e confia na... Eu falei que um amiguinho do mal chegou para testar, para falar com o filho dele para desobedecer. Você acha que isso era uma prova de amor do seu filho? De confiar na palavra de um amiguinho do mal que veio falar para ele fazer o que você falou para não fazer? Isso é amor? E ele, não, de jeito nenhum, meu filho não confiou em mim. Pois é, a mesma coisa. Então você entendeu tudo. Ele entendeu tudo. Entendeu tudo. Tudo que Deus queria, que estava matutando na cabeça dele. Se Deus colocar mais coisas na cabeça dele, ele perguntar mais, eu vou ter com toda a paciência de Deus, doar meu tempo para explicar. E aí ele vai explicar isso para o filho dele, ele vai explicar para os netos dele, e ele vai levar esse conhecimento para ele, essa luz que ele recebeu, ele guardou no coração. Ele guardou e vai repassar para outras pessoas, e assim o mundo vai sendo santificado por causa do ato, como foi falado na aula. O que Deus faz o que Deus faz na divina vontade é muito grande. Tudo que acontece aqui na comunidade que a gente faz vira uma coisa assim que vai multiplicando. Por isso que a vontade divina ela é muito poderosa. Porque isso que eu falei aqui para ele tem um efeito imenso em toda a geração dos que vier depois dele, em toda a geração da família dele. Ele conta para o filho dele guarda aquilo no coração, acolhe aquela palavra, aquela luz, começa a não desobedecer mais ele, que é pai, entende que todo o sofrimento do mundo vem da desobediência. Ele fala, eu não quero desobedecer. Imagina
converte uma pessoa. E essa pessoa convertida leva isso para os filhos dela, e isso vai passando de geração em geração. É isso que acontece. Então é incrível o que Deus faz. Ele amarra tudo para o bem. Como foi dado o exemplo, né, de quando a gente passa por um teste na comunidade. E aí isso que acontece com você, Deus usa a sua miséria, a sua limitação, o seu defeito, vira uma luz imensa. Aqui na comunidade é um sol que vai queimando tudo, purificando tudo. Por isso que a gente sofre, porque tudo que acontece é para purificar nossa alma, nossa vontade. A gente sofre por causa disso. Mas a gente sabe por que Deus fala. Por que está sofrendo? Porque eu estou purificando vocês e vai doer. Mas vocês deixam. A gente sabe o porquê, a gente deixa. Fala só Fiat. Aí aqui Aí fala assim, né? Novos sofrimentos de Maria Santíssima. Prosseguem as provações de Nossa Senhora, de Nossa Rainha, permitidas pelo Senhor, através das criaturas e da antiga serpente. Permitidas, muito importante saber isso. Que foram provações permitidas pelo Senhor. Assim como a provação lá de Adão e Eva foi permitida pelo Senhor. Não teve nada de que Lúcifer entrou lá sem permissão de Deus. Nada disso. Continuava o Altíssimo ocultando-se a princesa do céu. A esta provação que era maior, acrescentou outras para lhe aumentar o mérito, a graça, a recompensa e mais inflamá-la no castíssimo amor. Lúcifer, o grande dragão e antiga serpente, observava atento as heróicas virtudes de Maria Santíssima. Ainda que não pudesse ser testemunha de vista das interiores, por lhe serem ocultas, estava à espreita das exteriores. O demônio ele não tem acesso ao nosso coração. Só Deus. Então, mas ele vê o nosso comportamento exterior, o que a gente faz no exterior. Por exemplo, ele percebe, se ele estiver me vigiando, por exemplo. Se ele estiver me vigiando, ele vai ver que todos os dias eu faço a mesma coisa. Eu pego o livro, a Bíblia, o livro do céu e medito. Isso ele vê. Ele vê a gente acordando cedo todo dia e rezando. Ele vê a nossa posição de oração todos os dias de madrugada. Ele vê que eu dormi tarde. Ele vê o meu cansaço. Ele percebe o meu cansaço pelo meu jeito de olhar, pelo jeito que eu tô. Né? Hoje mesmo a minha colega falou: Michele, as pessoas percebem quando você está cansada. E ele também percebe. A minha colega falou assim: o que foi que você está muito preocupada? Aí eu fui explicar para ela o que era. Ela percebeu no meu olhar. Então ele percebe o jeito que a gente está. Então ele percebe, pelo que está acontecendo no exterior, mas interiormente ele não vê. Estas eram tão altas e perfeitas quanto bastava para atormentar a soberba e indignação deste invejoso inimigo, pois a pureza e santidade da menina Maria eram-lhe o maior de todos os insultos. Conciliábulo no inferno. Impelido por este furor, reuniu no inferno um conciliábulo para consultar sobre este negócio aos mais graduados príncipes das trevas. Misericórdia. Os mais graduados príncipes das trevas. Reunidos expôs este arrazoado: estou a recear e temer que o grande triunfo que gozamos no mundo, com a posse de tantas almas submetidas à nossa vontade, misericórdia, tá vendo? Almas submetidas à vontade das trevas, misericórdia. Gente, se a gente falar isso para as almas, se eu falar isso para o menino, se eu falar para ele, eu falar assim: olha, sabe o que significa você desobedecer a Deus? É você se rebelar contra a vontade de Deus e se submeter à vontade do demônio. Você quer viver assim? Isso que é viver no pecado. É desobedecer a Deus. Ou é de Deus ou não é. Então, se você está desobedecendo a Deus, você está submetido, a sua alma está presa, submetida à vontade de Lúcifer. Você quer viver assim? Não, gente. Gente, se a gente falar a verdade para as pessoas, falar a verdade, se tiver oportunidade, não deixa de falar. Contar claramente, você vive submetido à vontade de Lúcifer. Tantas almas
triunfo? Meu Deus, venha ser, aí ele estava com medo de venha ser destruído e humilhado por meio de uma mulher. E foi, glória a Deus. Não podemos esquecer este perigo, pois o conhecemos desde nossa criação, tendo-nos sido avisado ainda por modo de combinação, que a mulher nos esmagaria a cabeça. Portanto, convém estar alerta, sem nos descuidar, para saber quem é essa mulher, né? Ele queria saber quem era essa mulher que ia derrotar. Ele já sabia que ia ser derrotado por uma mulher. Então, ele vivia no mundo pesquisando quem era essa. Então, ele encontrou. Ele vivia com essa suspeita, ele já sabia, né? Então, ele vivia... Toda mulher virtuosa, acho que foi no capítulo que fala da mãe de Nossa Senhora. Toda mulher virtuosa, ele já desconfiava que era ela, a que ia pisar na cabeça. Então, ele já ficava de olho. Já tivestes notícia de uma menina nascida de Ana, que vai crescendo em idade e distinguindo-se nas virtudes. Tenho observado suas ações, movimentos e obras. Ele vigia nossas ações, movimentos, nossas obras. E se ele vê alguma brecha, como foi falado na hora porque eu não vou conseguir chegar nessa parte do texto, como ele viu nas meninas lá do templo, uma vontade de ser honrada. Ele percebeu nas atitudes delas que elas queriam ser honradas, e aí foi a sementinha do mal que já tinha lá no coração delas. Foi isso que ele instigou, foi por aí que ele entrou. Aí ele começa a colocar coisas na sua cabeça, colocar ideias, insinuar para você cair nas tentações. E aí ele consegue te submeter à vontade dele. Misericórdia. Então, quanto mais a gente cura a nossa vontade humana com o livro do céu, porque eu vou achar, Deus vai me ajudar, que eu vou achar o trecho que fala sobre isso. Que mais cedo eu estava gravando sobre isso aqui de manhã, e no meio do áudio meu celular descarregou e eu não consegui falar. Eu estava falando justamente isso, dessa semente do mal que a gente tem por causa do pecado original. Tem a concupiscência, que é a fome do pecado, que a gente sempre está inclinado para essas coisas, né? Inveja, desobediência, tudo que aconteceu lá no pecado original a gente herdou dos nossos pais, nossos primeiros pais. Então, desobediência, orgulho, vaidade, soberba, tudo quanto é coisa a gente herdou, e mesmo sendo batizado ficou aquela fome, e a nossa vontade, como se ela fosse uma semente, foi corrompida, e ela está doente. E quanto mais a gente lê o livro do céu, mais essa semente vai sendo curada. Jesus falou isso, que é o livro do céu, essas verdades aqui, cura a corrupção. Cura mesmo, vai curando a cada quanto mais você lê, quanto mais você sabe a verdade, mais vai curando. E aí, mais você se submete à vontade de Deus. Quanto mais você conhece, mais a sua razão te leva a te submeter à vontade de Deus. E ao contrário acontece. Quando a sua semente está corrompida e o demônio vai insinuando as ideias das trevas, vai corrompendo ainda mais essa semente, vai fazendo o contrário, e você vai se submetendo cada vez mais à vontade do inimigo, até chegar ao extremo da vontade humana e do pecado e do horror e das trevas. Ele imita Deus, né? Ele imita Deus. A sua vontade corrompida, quanto mais ela é curada, mais você vai alimentando a sua alma com luz, mais ela vai sendo iluminada, e você vai mais submetendo à vontade de Deus. E a sua vontade corrompida, e quanto mais ela é alimentada com as trevas e com as insinuações das trevas, do demônio, quanto mais ela vai sendo corrompida, e mais você vai se submetendo à vontade de Lúcifer. Que Deus nos livre todas as almas desse mal. E a gente, com a palavra de Deus na nossa boca, a palavra do livro do céu na nossa boca, a gente vai curando as vontades humanas das pessoas na rua, no estacionamento, no elevador, na padaria, no supermercado. Eu não citei o livro do céu para essa pessoa, mas a palavra que estava saindo da minha boca era conhecimento do livro do céu, da divina vontade, e cura a vontade humana de quem me ouve. Então a gente é portador da palavra de Jesus no livro do céu, da palavra da divina vontade, e essa palavra vai curando
as vontades humanas corrompidas. Então é isso que Deus quer da gente. Não é só curar a nossa vontade. A nossa vontade vai sendo curada quando você vai curando as outras. O remédio que você recebe, você vai infundindo nos seus irmãos. Quanto mais você doa, mais você é curado, porque você se torna outro Cristo. Outro Cristo. Você toma posse da vontade de Deus quando você faz só o que Deus quer, que é isso que Ele quer. Ele quer que todos saibam a verdade. Muitos não sabem essa verdade que eu acabei de contar pro lavador de carro, aqui no estacionamento. Muitos não se dão ao trabalho de conversar com um lavador de carro. Não querem saber, não olham para ele. É como se ele não existisse na sociedade. É muito complicado, porque a palavra de Deus pode não chegar nessas pessoas. Essa verdade pode nunca chegar no coração dele. Mas Deus quer. Deus quer os mais humildes, principalmente esses que acolhem rapidamente. Ele não questionou. Ele não questionou nada. Ele não ficou assim, de onde você tirou isso? O que você está falando? Está na Bíblia isso? Onde que está esse livro? Tem algum livro que está falando isso? De onde você tirou isso? Quem te deu autoridade para falar isso? Ele não questiona nada. Ele acredita e guarda no coração e fala para todo mundo. Então é os humildes. Ele não questionou nada. Ele acreditou assim de primeira. É incrível, incrível. Então Deus que dá as oportunidades para a gente falar. E coloca a palavra na nossa boca. E como foi falado, não precisa a gente ter medo de curar as vontades das pessoas. Porque é o próprio Deus que vai falar, é o próprio Deus que age através de nós. Não precisa você conhecer tudo para começar a falar. Não, você aprendeu, passa para frente. E é Deus que vai falando. E aí quanto mais você quer ensinar, mais Ele vai te capacitar para ensinar, vai te iluminar, porque Ele sabe que você não vai guardar para você. Essa sementinha de luz, esse remédio que cura a vontade humana, você vai querer administrar em todo mundo que você vê que está doente. E todos estão doentes. Todos nós estamos doentes. Todos nós precisamos desse remédio. Você não vai negar para ninguém. Porque como Jesus falou, somos cordeirinhos, né? Que só amam. Isso é o maior amor. Eu poderia trazer uma cesta básica para ele. Para ajudar a matar a fome dele, como ele sempre está pedindo aqui pro pessoal. Mas isso que eu dei para ele hoje não tem valor. É um valor eterno. Essa semente de luz que Deus deu para ele hoje. É a coisa mais, é a riqueza maior que ele já ganhou na face da terra, na vida dele toda. É a verdade. Eu ajudo ele, eu peço para ele lavar meu carro, pago para ele lavar meu carro. Mas o que ele vai levar de mim, o que ele vai lembrar sempre de mim, não é o dinheiro que ele recebeu de mim, as coisas que eu dei para ele, de comida. Não, vai ser a palavra, a verdade. Isso aí vai ficar para sempre. Então ele fala, já tivesse notícia de uma menina, tudo que nasceu. Ao chegar o tempo comum do uso da razão, em que os homens começam a sentir as paixões da natureza, não descobrir nela os efeitos de nossa semente e malícia, como costumam se manifestar nos demais filhos de Adão. Qual foi a semente que ele colocou? O pecado original. Foi quando ele né, lá no Éden, a semente que ele colocou na hora do pecado, a corrupção, né? Tudo que veio no pecado, naquela cena do pecado original, é a semente da desobediência, da inveja, da desconfiança a Deus, da falta de amor a Deus, tudo. Então ele não via nela esses efeitos, porque ela não tinha, ela nasceu imaculada, ela não teve essa herança do pecado original. Vejo-a sempre ordenada e perfeitíssima, sem poder incliná-la às infantilidades pecaminosas, humanas ou naturais das outras crianças. Por estes indícios, receio que seja escolhida para a mãe daquele que há de se fazer homem. Vou ter que parar, depois eu continuo. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém. Nossa, gente, estou ouvindo a aula, vou gravar aqui, senão eu esqueço. Estou ouvindo a aula Mística Cidade de Deus, eu tive que voltar, né, porque eu não peguei do início. Aí
a parte do áudio, né? Que a Aline falando que Deus revelou para ela de noite, né? De madrugada. Que a gente tem que pensar, entrar na cabeça de Deus e querer o que Ele quer, né? O que a vontade divina quer. É que todos voltem à ordem. Que você não vai ficar preocupado com o que Jesus quer de você na divina vontade. Não, você preocupar com o que Deus quer para a humanidade toda. Você se preocupar com o desejo de Deus, entrar na cabeça de Deus e desejar o que Ele deseja. O que Ele deseja é que todos voltem à ordem. E aí, linkando com o que a gente, acho que foi ontem, no vídeo da Nossa Senhora, né, do 22º dia, ou 23º dia, que a Aline leu um trecho do volume 36, Jesus falando que Nossa Senhora faz tudo junto com a gente, que ela é a nossa rainha, que faz tudo junto com a gente, que ela nos ilumina, molda os nossos atos. Gente, é incrível, sabe por quê? Porque ontem teve foi o oitavo, acho que é o 8º dia da novena. Ontem teve da novena da minha padroeira, que é Nossa Senhora Auxiliadora, né, lá da minha paróquia. E ontem era o ensaio para a coroação de Nossa Senhora. Aí eu fui levar meus filhos para o ensaio da coroação. Eu não consegui ir todo dia na novena, mas ontem eu fui por causa do ensaio. Aí na hora que o padre terminou a homilia, foi fazer a novena. Aí tinha que fazer o pedido, né? O pedido para Nossa Senhora, que qual a graça que você queria alcançar nessa novena. Aí eu fui fazer a minha prece. Olha, aí eu falei assim: mãe, mãe, que a senhora, eu quero toda a humanidade volte à ordem primordial da criação. É isso que eu desejo. Eu desejo que toda a humanidade volte à ordem, que todos sejam santificados. Visita, mãe, cada alma e transforma tudo em vontade divina. Eu faço aquela oração que ela pede para a gente fazer para a gente, né? Mãe, derrama o sangue de Jesus da circuncisão no meu coração e transforma tudo em vontade de Deus. Eu rezo para toda a humanidade, eu não rezo para mim. Eu rezo para a humanidade. Aí eu fiz a prece, né? Mas na hora que eu fiz essa prece, na hora eu não lembrei disso, que era Nossa Senhora que molda os nossos atos. Que na verdade foi isso que aconteceu, né? Ela veio, a divina vontade, por meio da poderosa intercessão dela, né, como a gente reza, rezou em mim. E aí agora eu escuto a Aula e a Aline falando isso. E foi justamente esse pedido que eu fiz ontem. Foi ela em mim, fazendo esse pedido. Porque eu poderia pedir, assim, sabe, não é... Ninguém vê isso como uma coisa estranha. Se eu tivesse pedido pra mim, se eu tivesse pedido assim: mãe, abençoa a minha alma, que eu seja uma filha da divina vontade, que a minha vontade humana morra, que eu volte à ordem, que a minha vontade seja totalmente consumada na vontade de Deus, que eu não pense mais nada. Seria uma oração bonita, né? Para Deus seria bonito, mas não seria perfeito. Não seria Ele falando. Não seria eu falando, pedindo coisas muito grandiosas para mim. Mas não é essa a vontade divina, não é isso. É isso que Jesus estava explicando para a Aline. A vontade divina não é isso, você pedir para você coisas grandiosas. Não se preocupe com o desejo. Esse é o desejo de Jesus para mim, para todos nós, que a gente consuma a nossa vontade no alto grau com a dele. Esse é um desejo dele, mas eu não preciso pedir. Eu não preciso me preocupar comigo. Eu entro na cabeça de Deus e eu falo a oração que Ele quer, que Ele mesmo fala. Eu repito a oração de Deus, que é essa. Você esquece de você. Você lembra do outro. Mas aí você fala: mas e eu? Eu preciso disso. Deixa que Deus cuida. Essa é a vontade de Deus para você, como ele explicou, né? Essa é a vontade, essa é a perfeição. Você não lembrar de você, não rezar por você, nem para pedir para ser um filho da divina vontade consumado. Se você pensar no outro, só no outro,
você já está na divina vontade. Essa é a vontade de Deus. Muito, muito interessante, muito confirmando, né, o que ele falou, para a gente entender mais ainda. Porque assim, Jesus fala através dela, mas ele quer assim que a gente, como foi falado na aula, né? Quando a gente ama uma coisa, ama alguém, ama uma ideia, ama uma pessoa, e no caso aqui a gente ama a divina vontade, ama a Deus, ama a vontade de Deus, é maravilhoso quando a gente está em comunidade amando junto a mesma coisa, porque um vai complementando o outro, um vai dando força para o outro, porque não é fácil. A divina vontade, ela é exigente. Ela exige sacrifícios dos sacrifícios, tanto que Jesus fala que é o maior martírio. Se a gente estiver passando por esse martírio juntos, e um complementando o outro, e um dando força para o outro, um pega na mão do outro quando o outro está caindo, você vai dar força e fala e partilha o que a divina vontade está fazendo na sua vida. Isso é maravilhoso. A gente está eu fiquei imaginando um fã-clube. A gente é um fã-clube da divina vontade. Um fã-clube. E aí quando a gente está passando por dificuldade, um vai confirmando a ideia do outro, porque, gente, nem Jesus Jesus tinha apóstolos, né, que andavam com ele. Ele sempre mostra que o amor não está sozinho. A gente está vivendo um amor perfeito, um amor ágape, né? Um amor perfeito, um amor sublime. E o amor nunca está sozinho. Então a gente está aqui em comunidade, fã-clube de Deus. Fã-clube de Deus. Foi muito, muito legal essa aula, muito legal. Não terminei de ouvir ainda, mas eu quis parar para não esquecer, porque se a gente vai vendo, tenta guardar na cabeça, às vezes depois você não lembra, né? Mas também tem que confiar em Deus, que às vezes não dá para anotar na hora, para falar na hora. Amém.